Pesados alunos. Continuando então nossos estudos introdutórios sobre a teoria dos grafos, ainda nesse contexto de terminologia, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as famílias de grafos. De certa forma, nós já estamos falando e apresentando algumas famílias a partir do momento que nós vamos caracterizando certos grafos, identificando certas propriedades. A gente vai apresentando algumas famílias. Nós já falamos de grafos bipartidos, de grafos completos, de grafos regulares. Nós vamos retomar isso aqui neste vídeo só para fortalecer esses conceitos, mas a ideia é que quando nós identificamos certas características, ou conjuntos de características, alguns desses grafos possuem nomes especiais, o que facilita o diálogo, a identificação entre pesquisadores da área, entre autores na área de teoria dos grafos. Então, quando se fala de um grafo regular, nós entendemos do que se trata, né? E assim por diante. Então, para começo de curso, nós vamos apresentar algumas famílias. Não são todas, existe uma infinidade de famílias. Às vezes um autor apresenta um trabalho e ao estudar esse trabalho, ao estudar certas propriedades dentro de um grafo, muitas vezes ele especifica ou define uma nova família por certas características dentro de um contexto de uma sub-área da teoria dos grafos. Nós vamos apresentar os mais comuns, mas existem outras famílias também bastante conhecidas que nós vamos ver ao longo do semestre. Então, o que então são famílias de grafos? É o conjunto de todos os grafos que satisfazem uma determinada propriedade ou característica. Então, vamos lá. O problema maior que nós temos aqui é, sabendo quais são as características, como avaliar se um grafo tem essa determinada característica, ou ele pertence a uma determinada família. Dependendo do problema ou da característica, isso é uma tarefa bastante complexa, como a gente vai ver ao longo do curso. Então, nosso objetivo nesse vídeo é apenas apresentar algumas famílias mais conhecidas, que nós vamos já falar bastante sobre elas, já precisamos conversar a respeito e ter em mente que grafos são esses. Vamos começar então com a família dos grafos eulerianos, porque foi assim que nós começamos o nosso curso. Vocês vão se lembrar que na semana passada, na primeira videoaula, nós apresentamos como a teoria dos grafos iniciou, né? Qual foi o marco inicial, que tinha a ver com o problema das 7 pontes de Königsberg. A gente viu a cidade que hoje é chamada de Kaliningrado, na Rússia. Então, qual é a ideia dessa cidade, desse problema? Era o problema que Euler resolveu, né, da seguinte forma. Qual era o problema? Eu queria percorrer, fazer um circuito naquela cidade, onde tinha um rio e 2 ilhas, e eu podia ir de uma margem a outra, percorrendo essas ilhas através de pontes. Seria possível sair de um determinado local, ou seja, de uma das margens ou de uma das ilhas, fazer um caminho, um passeio que percorresse uma única vez cada ponte e retornasse ao ponto de origem? Então, Euler deu uma solução para aquele problema particular e generalizou o problema, a solução. Então, em homenagem a Euler, quando um grafo tem essa característica, ele é chamado de grafo euleriano. Que característica é essa? Quando ele possui um circuito que me permite sair de um vértice, passar uma única vez em cada aresta e voltar a esse vértice de origem. Quando isso ocorre, esse grafo é conhecido como grafo euleriano. Observe que para que um grafo seja euleriano, quer dizer, como classificar, como identificar se o grafo é euleriano, basta identificar se o grafo é conexo e todos os vértices têm grau par. Quando um grafo é conexo e tem exatamente 2 vértices de grau ímpar, esse grafo não é euleriano, porque não vai ter um circuito fechado euleriano, mas ele tem um caminho euleriano. E o que seria um caminho euleriano? É um caminho que vai sair de um dos vértices de grau ímpar, passar uma única vez em cada aresta e terminar no outro vértice de grau ímpar. Eu não consigo fechar, não consigo voltar para aquele vértice original, porque sendo vértice de grau ímpar, vai sempre faltar uma aresta par
para sair daquele local. Mas eu consigo fazer um caminho percorrendo uma única vez cada aresta. Nesse caso, esse grafo é chamado de pseudo-euleriano, que é uma outra família de grafos. Então aqui está um exemplo, né? Por exemplo, eu poderia sair do vértice 1, ir para o 3, do 3 para o 2, do 2 volta no 1. Repare que aqui a questão é percorrer todas as arestas sem repeti-las, mas eu posso repetir os vértices. Aí do vértice 1 eu vou para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 retorna em 1, e aí eu percorri todas as arestas uma única vez. E repare que existem formas alternativas de fazer esse caminho, né? Eu posso começar do 1, indo para o 6, depois para o 5, depois para o 4, aí voltar para o 1, aí vou para o 2, 3, 1. Então tem algumas possibilidades aí, ou seja, existe um caminho, um circuito euleriano, portanto esse grafo é um grafo euleriano. Um problema semelhante que nós vamos estudar mais à frente no curso é o problema de identificar um caminho ou um circuito que passa exatamente uma única vez em cada vértice. Então, obviamente, se existir mais de uma aresta tocando, mais de duas arestas tocando um determinado vértice, é óbvio que alguma aresta não vai ser percorrida, né, nesse caminho. Eu posso deixar arestas de fora. O que eu não posso é repetir vértices. E tem que fazer um caminho e retorna ao vértice de origem. Se eu conseguir fazer esse caminho, o meu grafo é hamiltoniano. E aqui a gente já vê uma característica interessante. Um grafo ele pode ser ao mesmo tempo hamiltoniano e euleriano, né? E tendo outras características. Então um grafo pode pertencer a mais de uma família de grafo. Então aqui está um exemplo de um grafo. Repare que esse grafo é um grafo hamiltoniano, não é euleriano, porque ele tem vértice de grau 3, por exemplo, vértice 4, vértice 3, são vértices de grau ímpar, né? Então, mas eu consigo fazer um caminho que percorre, sai de um vértice e passa por todos os vértices uma única vez e volta ao vértice de origem. Por exemplo, poderia sair do 1 mesmo e percorrer circundando o grafo, né? Eu vou do 1 para o 6, do 6 para o 5, 5 para o 4, 4 para o 3, 3 para o 2, 2 para o 1, evitando as arestas internas. Por exemplo, 3, 1 e 4, 1. Então eu tenho aqui um circuito hamiltoniano, portanto o meu grafo é um grafo hamiltoniano. Uma outra família, essa nós já estudamos, é a família dos grafos regulares. São grafos onde todos os vértices têm o mesmo grau. Por exemplo, nesse caso, nós temos um grafo onde todos os vértices têm grau 3, também chamado de 3 regular. Então, tem os grafos regulares e eu posso ter uma especialização da família, chamado K regular, onde o K é exatamente, então, qual é esse grau daquele grafo especificamente. Todos os grafos que nós vimos agora são grafos conexos, então essa é uma outra família mais geral de grafos, e esses são os grafos onde todos os vértices, todos os pares de vértices têm caminho entre si. Não confundir com a família dos grafos completos, que também é uma outra família. Todo grafo completo é conexo, mas nem todo grafo conexo é completo. Ou seja, não é necessidade de ter uma aresta ligando cada vértice ao seu vizinho, aos demais. Mas o que precisa é ter um caminho para quaisquer dois pares de vértices. Então, aqui é um exemplo de família de um grafo que é conexo. Grafos acíclicos são grafos que não possuem ciclos. Lembrar que ciclo é um caminho fechado, um passeio fechado e de tamanho maior ou igual a 3, sem repetição de vértices, a não ser o próprio vértice de origem, na hora que eu faço o circuito. Então, os exemplos que a gente viu até agora eram grafos cíclicos, que é outra família. Aqui é um grafo acíclico. E aqui é um exemplo de grafo acíclico. Só existe um único caminho para quaisquer dois vértices, né? Qualquer par de vértices. Nós já vimos os grafos bipartidos. São grafos onde eu posso subdividir o conjunto de vértices em dois conjuntos disjuntos, ou seja, um vértice só vai pertencer a um subconjunto, de tal forma que nenhum vértice dentro de um subconjunto tem ligação com o outro, do mesmo conjunto, do mesmo subconjunto. E então as arestas simplesmente ligam vértices de um conjunto para outro.
Então, repara nesse exemplo, esse é um grafo bipartido, talvez no primeiro momento seja difícil de identificar, mas a gente pode perceber que se eu colocar o vértice 4, vamos partir do vértice 4, por exemplo, e colocar todos os vértices que estão a uma distância par dele num subconjunto, eu não vou ter nenhum vértice ligação entre si nesse subconjunto. Por exemplo, seria o 4, o 3 e o 5 estão a distância de uma unidade, né? Então são ímpar. O 2 e o 6 têm uma distância par, o 1 está numa distância ímpar. Então, e por sua vez, o 2 está uma distância par do 6 e o 6 está uma distância par do 4 e do 2. E aí a gente vê que o conjunto 4, 2, 6, esses vértices não têm ligação entre si, podem estar num conjunto. Quais são os vértices restantes? 5, 3, 1. Que tem ligação com 4, 6 e 2, mas não tem ligação entre si. Então, os dois subconjuntos aqui são 2, 4, 6 e 5, 3, 1. Portanto, esse é um grafo da família dos grafos bipartidos. E os grafos circulares? São grafos que consistem de um único ciclo. Então, a gente já viu que ciclo é um caminho fechado, né, que sai de um único vértice e volta até ele, percorrendo cada vértice uma única vez, né, e de tamanho maior ou igual a 3. Então, um grafo ciclo é um grafo que só tem um único ciclo. E ele também, por notação, é chamado de Cn, Cn, sendo que n um número de vértices desse grafo. Então, aqui um exemplo de grafo ciclo C6. São 6 vértices formando esse circuito único. Observe que um grafo de ciclo, ou cíclico, também é um grafo 2 regular. Então, a gente percebe aqui que um grafo pode pertencer a mais de uma família de grafos. Por exemplo, esse grafo, além dele ser cíclico, ser um grafo ciclo, ser um grafo 2 regular, ele também é um grafo planar e tem outras características que a gente vai ver ao longo do curso. O que é um grafo roda? Um grafo roda é um grafo que é formado através de um grafo ciclo e mais um vértice que está ligado a todos os vértices do ciclo. Ele, por notação, é chamado de WN, N sendo o número de vértices. Aqui há uma divergência entre alguns autores, porque alguns autores chamam WN, sendo N o número de vértices menos 1. Né? Porque, na verdade, a gente teria, na verdade, N mais 1. Né? A gente teria os N vértices do ciclo mais 1, que é o centro. Nós vamos usar a notação aqui de N ser exatamente o número de vértices, né? E, portanto, um grafo roda é um grafo que está construído em cima de um grafo ciclo Cn-1 e mais um vértice ligando a todos esses n-1 vértices. Então, aqui um exemplo simples em cima do grafo ciclo anterior. Aqui nós temos esse grafo roda W7. E aí a gente tem vários exemplos, famílias que a gente vai ver ao longo do curso, e outras que a gente nem dá conta de ver, porque o assunto é muito vasto. Mas eu tenho também o conceito de subfamília. Dentro de uma família, eu posso ter especializações, quer dizer, um grafo pode ter propriedades e ainda mais, e alguns grafos de uma determinada família podem ainda ter propriedades mais específicas. É o que a gente viu, por exemplo, dos grafos bipartidos, nós podemos ter os grafos bipartidos completos, né, que aí eu consigo dividir o meu conjunto de vértices em 2 subconjuntos, mas ainda que a característica de cada vértice de um subconjunto está ligada a todos os vértices do outro conjunto e vice-versa. Então, aqui, para a gente fechar essa introdução, é só uma apresentação de algumas famílias. A gente vai listar mais alguns exemplos, sem muitos detalhes, porque nós vamos explorar isso ao longo do curso. Então, nós temos grafos planares, a gente ainda vai estudar isso nesse próprio capítulo. Árvores é um capítulo à parte, nós estudamos, é um aprofundamento. Grafo completo nós já vimos, grafo sem triângulos, grafo perfeito, grafo estrela, que é um tipo de árvore, nós vamos ver mais à frente, e assim por diante. Então, essa é só uma introdução que completa
aquilo que nós vimos até agora, ainda de terminologia, e nós vamos ver várias outras famílias ao longo do nosso curso.